Muito bem, amados irmãos. Há uma necessidade, irmãos, de nós aprendermos a palavra de Deus como ela é. O curso é básico em teologia. Guarde isso, meus irmãos. Nós vamos fazer o curso básico em teologia. Tá? Nós vamos fazer o curso básico em teologia. É o básico. A teologia ela é formada por níveis de estudo. Tá bom? Então temos aí o curso básico, o médio, bacharel, mestrado, doutorado, PhD e aí vai. Né? Vai só subindo a graduação. Existem polêmicas dentro da teologia que estão nos níveis mais altos. Então eu, como professor, nós temos aqui mais de 140 alunos no nosso grupo. Temos alunos que estão no nível mais avançado, temos alunos que estão no nível médio, temos alunos que estão no nível um pouco mais baixo, que estão iniciando os seus estudos, ainda não têm aquele conhecimento sobre a palavra de Deus. E dentro dessa introdução bíblica, nós iremos ensinar aos irmãos as bases para que você, amanhã ou depois, possa subir de nível no seu conhecimento. Mas existe um nível, que é o nível que nós estamos, chamado básico em teologia, que é um nível que você tem que ter para prosseguir nos assuntos mais complicados. Tá ok? Vamos ter várias polêmicas. Nem todas as polêmicas eu vou transmitir para você aqui neste momento. Por quê, amados? Porque eu tenho que primeiro preparar os alunos para subirem de níveis. Temos que entender isso porque uma criança, irmãos, quando ela nasce, ela já não aprende a andar direto. Né? Ela vai primeiro engatinhar. Ela vai começar a pôr a mão no chão, vai começar a sentir firmeza. Então há estágios na vida do ser humano, assim como há níveis de conhecimento. Nós temos aqui no nosso grupo de alunos pessoas esclarecidas, né? Temos o nosso mestre em teologia, o nosso pastor Hinaldo, temos o nosso pastor Cláudio Jardim Cubica, que é mestre em teologia, homens que já ministram aulas em faculdades em São Paulo, homens que estudaram muitos anos. Os irmãos terem ideia, quando eu comecei a estudar teologia, foi no ano de 2001. No ano de 2000, eu cheguei na cidade de Guarulhos, fui pastorear uma igreja, eu ainda era diácono da casa do Senhor, quando eu fui administrar uma igreja. O presidente colocou uma igreja nas minhas mãos, eu era diácono, e vi a necessidade de que eu pudesse me aperfeiçoar para a tarefa que me foi incumbida. E em 2001, eu comecei os meus estudos, tive um amigo muito amicíssimo, né, o irmão Dário, guardo no meu coração, amigo de longas datas, que me ajudou muito no meu início. Tá? Eu era muito ruinzinho, irmãos. Cru de tudo. Então, há níveis da nossa vida que nós vamos crescendo e adquirindo mais conhecimento. Eu vou tentar passar para vocês uma aula, não com palavras difíceis e nem entendimentos de nível superior. Eu vou tentar para vocês no nível do básico, para que aqueles alunos que estão conosco possam entender muito bem a matéria. Tá bom? Então nós vamos começar. Hoje é a primeira aula, irmãos. Primeira aula. São 5 aulas por matéria. São 24 matérias. Olha quantas aulas vocês vão ter. 24 matérias. Dá quantas aulas? 10 matérias são 50 aulas. Né? 20 matérias são 100 aulas. E mais 4 matérias, que são mais 20 aulas, vocês terão 120 aulas para poder aí, então, passar de nível. Aí sim, nós vamos tratar de assuntos polêmicos,
Só que você aí já vai ter uma gestão diferente. Por quê? Porque você já tem o mínimo de conhecimento necessário para tentar compreender os níveis mais altos da teologia. Deu para entender? Eu estou indo bem devagar, tá bom, meus irmãos? É o início das aulas, não quero complicar o assunto, eu quero passar de uma maneira bem fácil para que todos possam entender, compreender e acompanhar a nossa aula. Então vamos lá. Básico em teologia. Esse mês, a nossa primeira matéria é Introdução Bíblica. Né? Essa semana, Introdução Bíblica. Semana que vem, segunda-feira que vem, vamos começar o Pentateuco. Na outra semana, livros históricos e poéticos. E na outra semana, para encerrar o mês de abril, é a história do povo hebreu. Então nós vamos caminhar na Bíblia, no Velho Testamento. Vamos iniciar, vou dar uma introdução hoje, essa semana toda. Vamos entrar depois no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Tá? Vamos falar sobre o Pentateuco. Depois vamos falar sobre os livros históricos e os livros poéticos. E depois vamos encerrar o mês de abril falando da história do povo hebreu. Então, essas 4 matérias nós vamos fazer esse mês de abril. Então, vamos lá. Básico em teologia. Quando falamos em Bíblia, né? Pastor, o que é uma Bíblia? A Bíblia, irmãos, é um título para uma coleção de livros. Certo? Bíblia, ela vem da palavra que procede, a palavra que é uma vertente chamada biblioteca, que é uma coleção de livros. Então vamos entender que a Bíblia é uma coleção de livros. São vários livros que compõem a Bíblia. Então quando falamos em Bíblia, estamos falando de uma coleção de livros que foram pré-escolhidos para que estivesse nas nossas mãos, para que nós entendêssemos a história que Deus escreveu no decorrer do tempo, no decorrer do período histórico, dos acontecimentos, para que nós venhamos a conhecer, a entender, não plenamente, porque nenhum de nós somos capazes de ter o conhecimento total de Deus, tá bom? Nós vamos ter só um pouco de conhecimento da pessoa de Deus, tá bom? Hoje é a primeira aula, estou indo devagar, ok? Aí qualquer coisa, irmãos, estão mandando aí, eu estou vendo aqui, ó, alguém manda o link da live, né? A gente já mandou até um vídeo explicando, os irmãos estão pedindo o link da live, mas tá bom, meus amados. Então vamos lá, ó, vamos começar com a Bíblia. Primeiro, irmãos, temos que dividir a Bíblia, tá bom? Então você tem que entender, a Bíblia, ela é dividida em dois, né? Em 2 fases. Ó, eu vou colocar aqui. Ó. A Bíblia é dividida em 2 fases. Ok? Então, vamos pôr aqui, eu vou pôr aqui. Bibliologia. Vou pôr bibliologia. Tá? Ah, pastor, mas não é introdução bíblica? É introdução bíblica. É a mesma coisa, meu irmão. Por quê? Porque bibliologia é o estudo da Bíblia. Então, vamos falar sobre uma introdução bíblica. O que é teologia? Deixa eu iniciar para aqueles que estão iniciando. Olha, irmãos. Teologia. Ó, teologia. Teologia. Toda palavra que termina com logia, a palavra logia, você sabe que é estudo. A palavra logia é estudo, mas estudo do quê? Vai depender do que antecede a logia. Vai depender do que antecede a logia. No caso, Theo é Deus, olha aí. Então, é o estudo
sobre Deus, a palavra de Deus, conhecimento de Deus, tudo que envolve a Deus. A nossa teologia é uma teologia, nós vamos ministrar uma teologia sistemática, ou seja, vão ser vários temas, vários estudos que vão completar o seu conhecimento bíblico, tá? Então você já sabe que tem isso aí, ó, teologia. Aí você vai encontrar teontologia, né? Vai encontrar paracletologia, né? Antropologia, ramartiologia, é tudo estudo que vai depender da primeira palavra, que nem ramartiologia, ramarte o pecado, logia estudo acerca do pecado. Então vamos dividir a Bíblia em duas partes, que você já conhece, você já sabe. Então olha, Velho Testamento ou Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ok? Velho Testamento, Novo Testamento. Vamos dividir a Bíblia para facilitar uma compreensão numa divisão bem prática. Uma divisão bem prática. E quando você olhar para a Bíblia, quando você for ler a Bíblia, você tem que ter em mente isso, que nós vamos passar agora, dentro dessa introdução bíblica. Tá bom? Daqui a pouco eu vou falar de como ela foi escrita, como que veio parar até nós, não vamos falar disso, mas vamos ter isso em mente. Olha, Velho Testamento, Antigo Testamento. Tá? Então vamos acompanhar. Então temos aqui no Velho Testamento, olha, 39 livros. Ok? 39 livros. E no Novo Testamento, 27 livros. Os irmãos podem me corrigir aqui. Se eu estiver errado, posta aí no WhatsApp que eu estou de olho aqui. Tá bom? Porque, irmãos, eu não sou o dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade. Eu sou apenas um professor para lhe mostrar os caminhos, mas o seu crescimento, tá? Espiritual, o seu crescimento no conhecimento vai depender de você e o Deus que habita em você, né? Então, se você der ouvido a Deus e se entregar a Deus, procurar a Deus, amar a Deus, priorizar a Deus e estudar, procurar os caminhos, Deus vai iluminar a sua mente. Então eu estou aqui só para mostrar os caminhos para que você prossiga nos seus estudos. Então vamos lá. Velho Testamento, Antigo Testamento. 27 livros no Novo, 39 livros no Velho Testamento. Pastor, eu já sei tudo isso. Eu sei que você sabe, mas tem alunos aqui que ainda talvez não saibam. E se sabe, nós temos que relembrar, para quando eu prosseguir mais na frente no curso, nós não voltarmos a perguntas aqui de trás, né? Então, eu estou imaginando que estamos no curso básico de teologia e temos que começar a andar gradativamente, crescendo na graça e no conhecimento. Então, eu vou passar uma visão para você acerca da Bíblia agora. Então, vamos lá, 39, 27. Como que está dividido os livros do Velho Testamento? Vamos lá? Eu vou colocar de uma maneira bem simples, eu não vou complicar não. Temos aqui no Velho Testamento, 5 livros, tá? Começamos com 5 livros, que é Pentateuco, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos separá-los, vamos fazer uma divisão e chamá-los de Pentateuco. Depois nós temos mais 12 livros, é muito fácil, 5, 12, 5, 5, 12. Velho Testamento, 5, 12, 5, 5, 12. Você vai memorizar. Existem técnicas de memorização para que você memorize. 5, 12, 5, 5, 12. Vou até colocar aqui, 5, 12, 5, 5 e 12. Agora vamos dividir isso aqui
Pentateuco. Quais são esses 12? Ah, é muito, né? São os livros históricos. Ó, históricos. E esses outros 5? Ué, Pentateuco, 5. Número maior, histórico, é a história. E esses primeiros 5? Aí são os livros poéticos. Glória a Deus, aí ó. Poéticos. E esses outros 5? Temos 5 aqui, ó. Esses são os profetas. Ó, profeta maior. Eu vou pôr um sinal de mais, tá bom? Um sinal de mais, que é maior. Profeta maior. Meu pastor, o senhor colocou 5 profeta maior. Não é 5, é só 4. Eu estou falando dos livros, tá bom? Por que 5? Porque Jeremias escreveu 2 livros. É Jeremias e Lamentações de Jeremias. Tá bom? Então aqui está os 4, mas só que tem 2 livros que é de Jeremias. Então são 5 profetas maior. Na introdução bíblica, separando a Bíblia, são 5. E aí terminamos com 12. Quem são esses 12? Profeta maior? Então esses aqui são profetas, sinal de menos. Profetas menores. Ó, já dividimos o Velho Testamento. Tá? Pentateuco, históricos, 5 poéticos, 5 profetas maiores e 12 livros dos profetas menores. A Bíblia é Deus se revelando à humanidade. Imagine que nessa linha de tempo aqui chamada Bíblia, talvez nós estamos além do Novo Testamento, nós estamos aqui na frente. Mas você tem que entender isso aqui, para quando você ler a Bíblia, no Velho Testamento, você tem que se colocar no período do autor, para tentar entender o que eles estavam passando e vivenciando naquele período. Você não pode se colocar no Velho Testamento com todo o conhecimento que você tem hoje. Não vai dar certo, meu irmão. Então, você tem que entender o que está sendo falado na época. Agora, uma coisa é você literalmente se transportar para aquele período e tentar entender. Outra coisa é uma revelação profética de Deus para os dias de hoje. É uma interpretação espiritual para os dias de hoje. Aí é outra coisa. Então vamos continuar aqui, vamos dividir logo isso aqui. Pastor, então temos 5, 12, 5, 5, 12. 39 livros. E o Novo Testamento, como que é dividido? O Novo Testamento é 4, 1, 13, 8 e 1. Então temos aqui, temos aqui 4, vou colocar aqui, 4, né? Temos aqui 1, 13, 8 e 1. Tá ok? Tá dando para acompanhar aí? 4, 1, 13, 8 e 1. Essa é a divisão da segunda fase da Bíblia, que é o Novo Testamento. Matéria, introdução bíblica, conhecendo o básico, a base da Bíblia para nós prosseguir. Então vamos lá. Primeiros 4 livros, você já sabe, Evangelho. Tá? Os primeiros 4 livros do Novo Testamento, o Evangelho. Nós temos uma matéria que nós vamos estudar que é o Evangelho. Cada parte dessa, nós temos uma matéria bíblica que vai tratar desses assuntos. Por isso que eu não preciso esmiuçar aqui agora. Eu só quero que você entenda
pelo menos esse básico da linha do tempo. Esse básico. Tá bom? Então temos aqui 4, que é o Evangelho. Como é que tá aí? Tá travando muito? Não estou conseguindo, net fraca. Tem que matricular. Pessoal, aqui tá normal. De vez em quando trava, mas volta. Vamos mais devagarinho, né? Meu irmão, não se preocupe com a matrícula agora. Tá? Não se preocupe com a matrícula agora. Tá? Você já está no grupo de alunos do básico em teologia. Com o decorrer das aulas, eu vou passar as orientações. Por quê, irmãos? Porque só no final do curso que será emitido o certificado, credencial, histórico escolar para os irmãos que quiserem. Então não precisa se preocupar com fazer a matrícula agora, nesse início. Talvez o mês que vem os irmãos serão orientados como realizar a matrícula. Eu gravo um vídeo, como eu gravei de acesso ao site, e coloco esse vídeo no grupo explicando como fazer matrícula. Não se preocupe com isso. A preocupação é estar no grupo e participar das aulas. Evangelho. Depois do Evangelho, que são os 4 livros do Novo Testamento, nós temos aqui, ó. Aqui, ó. Um livro que é histórico. Né? Que é a história da igreja, que é o Atos dos Apóstolos. Então temos um histórico. Aí depois temos aqui 13. Epístolas de Paulo, tá? São 13 epístolas de Paulo à igreja. Temos aqui 8 epístolas gerais e Hebreus. Ele está aqui, nessa divisória. 8 epístolas gerais junto com a epístola aos Hebreus. E temos o último divisório aqui, a última divisão, que é o profético. E aqui você sabe que é o Apocalipse. Vou ter que pôr aqui, tá? Essa é a divisão da primeira fase da Bíblia e segunda fase da Bíblia. Por que eu estou dizendo primeira fase e segunda fase? Porque aqui na primeira fase, o agir de Deus foi de uma maneira. Na segunda fase, o agir de Deus é de outra maneira. Tá? Vou dar um exemplo. Quando lemos os profetas do Velho Testamento, o profeta do Velho Testamento é diferente do profeta do Novo Testamento. Eu não posso pegar o profeta do Novo Testamento e dizer que era igual aqui no Velho Testamento. Tem que se saber dividir a Bíblia. O crescimento gradativo do conhecimento que Deus derramou sobre a humanidade. A humanidade, irmãos, está aqui, ó, caminhando, ó. A humanidade está aqui caminhando, ó, caminhando até aqui, ó. Humanidade. Quero ver se você entende isso, tá bom? Tem irmãos que não entendem, irmão, mistura tudo, pega versículo daqui, joga aqui, pega de cá, joga para cá, faz uma salada. Ele quer montar uma doutrina aqui, com versículo isolado daqui, e não vai dar muito certo. Tá? Então, nessa introdução bíblica, eu quero te fazer entender um pouco disso aqui, ó. Então, você não pode misturar esses livros aqui, que são períodos diferentes, épocas diferentes, o agir de Deus diferente, tá bom? Então, na primeira fase, Velho Testamento, era um agir. Segunda fase, Novo Testamento, outro agir. E aí, tudo bem? Os irmãos estão conseguindo acompanhar?
A Eunice lá no Veracruz disse que está perfeito, irmãos. Lá na internet está perfeito. O Flávio de Caieiras, São Paulo, também, ó, está perfeito. Então, irmão, quem está acompanhando no WhatsApp, se está tendo dificuldade, é a internet, irmão, é a sua internet, tá? Se prepare, melhore. Não tem como eu transmitir visando uma internet menos outra internet, então não tem como. Aí cada um tem que procurar. Mas não se preocupe, depois eu vou disponibilizar o vídeo, você vai poder assistir. Só não sei se eu vou colocar tudo no vídeo, né? Mas vamos lá. Então aqui, irmãos, ó, a humanidade, né, nós os cristãos, temos a revelação de Deus através da Bíblia, dessa coleção de livros que foram escritos por homens inspirados por Deus. Nós vamos falar mais para frente da errante ou inerrante palavra de Deus. Nós vamos falar sobre a inerrância. Então, Deus escreveu através dos seus escolhidos, Ele inspirou pelo Espírito Santo, e temos aqui esses livros através de uma inspiração divina para que nós tenhamos conhecimento de Deus. Aprendamos com Deus, mas nós não podemos misturar as estações. Então vamos pôr a Bíblia como o crescimento da humanidade. Ó. Uma criança, ela nasce. Então o homem nasceu aqui, ó. Nasceu no início. Qual é o início aqui, ó? Gênesis. Então em Gênesis é o início, o nascimento. Aí Deus, irmãos, queria falar com a humanidade. Ok? Você vai ver lá em Êxodo 25, me fareis um santuário para que eu habite no meio do meu povo. Então Deus vai querendo se revelar à humanidade. Só que a humanidade ainda é uma criança. Não estava preparada para receber toda a revelação de Deus. Nem tinha o conhecimento para isso. Então, com o passar do tempo, Deus vai se revelando, Deus vai se revelando, Deus vai ajudando o crescimento da humanidade, vai se revelando, até chegar nos dias de hoje. Ó, até chegar os dias de hoje. Hoje nós temos a revelação completa de Deus, ó, através da Bíblia, através de homens inspirados. Deus não precisa mais usar ninguém para escrever ou para completar a sua obra. Já está consumado, já está completo. É só nós agora entendermos e procurarmos agora conhecer essa história que por Deus, por inspiração divina, já foi revelada para nós. Amém? Então, hoje você está aqui, meu irmão. Mas se você não separar esses períodos aqui, ó, você não vai entender. Então não pegue um versículo do Novo Testamento, traz para o Velho Testamento. Pega um versículo do Velho Testamento, aplica nos dias de hoje, sem saber separar a época ou o período. Deus falou aquilo, mas eles ainda eram nenéns engatinhando no conhecimento. Se Deus soltasse tudo que tinha que soltar, eles não entenderiam. E até mesmo aqui no Novo Testamento, quando Jesus falava aos seus discípulos, muita coisa os discípulos também ainda não entenderam. Amém? Então, estou indo um pouco devagar, para que os irmãos, já é 8h10, meu Deus. Mas nós vamos chegar lá, fiquem tranquilos. Então, vamos separar o Velho Testamento e o Novo Testamento. Deus se revelando à humanidade através da sua palavra, através da Bíblia. Deus vai se revelando ao homem. Deus se revela no Velho, se revela através do Filho, e nos nossos dias continua se revelando através do Espírito Santo. Tá? Paulo dividiu isso aqui, né? Foi dividido isso aqui em dispensações. Paulo fala isso no livro de Efésios, mas eu não vou entrar nisso agora.
Depois nós vamos dividir isso melhor. Então aqui nós temos a humanidade nasceu, tá? Depois os livros históricos vai relatar a história dessa humanidade. Ó, os livros poéticos. Os livros poéticos. O que os livros poéticos vai nos revelar? Os livros poéticos vai nos revelar pensamentos diversos da humanidade. Então, o homem, a humanidade está chegando-se a Deus. Pensamento diverso. Aí vem aqui os profetas, profeta maior, profeta menor. Vem falar com o quê? Com a humanidade. Eu estou pondo, depois nós vamos separar, irmãos. Hebreus, judeus, gentios. Eu só estou dando aqui uma pincelada, nós vamos separar isso. Para você entender que a Bíblia, Deus se revelando, aos poucos. Tá bom? Deus se revelando aos poucos. Porque o povo, a humanidade não tinha o conhecimento para entender a Deus como tem hoje. Não era preparado. Quando era menino, falava com menino. Quando deixei de ser menino, cheguei a ser gente grande, adulto. Tá? Deus vai levar a humanidade aonde? A maturidade. Quando nós adquirirmos maturidade, entendermos a Deus, nossa vida vai melhorar. Então aqui os profetas, tá? São pessoas que Deus usou. E os profetas, eles agora traziam alertas, advertência à humanidade. Eu estou falando humanidade, mas é claro que os profetas profetizaram para a nação de Israel, né? Israel, Judá, o reino tinha se dividido. Então, mas para você entender. Então vem as palavras de alerta para o seu povo. Depois aqui tem um período, novo período. Agora a Bíblia aqui vai trazer o que para a humanidade? A Bíblia vai trazer o que? Vai trazer um novo nascimento. Olha aí. Aqui agora, a humanidade nasceu, foi engatinhando, andando com Deus, aprendendo com Deus, levando chamada, atenção, se desviou, fez o que fez, barbarizou. Aí Jesus veio agora um novo nascimento, uma nova mudança. Mudou. Novo nascimento, nova mudança. Aí de novo vem outra história. Aqui não tem os livros históricos que contam a história da nação. Agora aqui também tem uma nova história. Nasceu de novo uma nova história. Aí vem aqui as epístolas, Aqui não teve os profetas. Aqui teve agora as epístolas. Para alertar, corrigir, ensinar. E depois vem o livro profético. Tá? Que vai chegar com a maturidade da humanidade. Então nós estamos em fase, irmãos, de crescimento para com Deus. Ok? É isso que a Bíblia reflete para nós. Então você tem que ter essa compreensão e não tirar os versículos fora de contexto. Tudo bem? Ok? Posso apagar aqui a lousa? Posso apagar? Eu vou apagar para nós prosseguir com as nossas explicações acerca da palavra de Deus. Tá? Pastor, como que eu vou entender isso? Existe, irmãos, eu vou apagar. Existe uma palavra que os ensinadores usam muito para poder... Não se preocupe, irmão, depois a aula vai estar disponível, tá? Aí você pode depois fazer um print, assistir com mais calma, pausar, fazer um print, para poder ter aí esses desenhos, essas imagens. Estou tentando usar aqui palavras fáceis, uma sistemática fácil de compreensão, para que você entenda. Tá? Como que você tem que estudar a Bíblia? Como que você tem que estudar a Bíblia? Primeiro, você tem que separar as coisas. Correto? Mas existe uma regra
que nós usamos muito para poder lermos a Sagrada Escritura e para você entender a Bíblia, que nós chamamos bem, o nosso irmão Hélio já colocou, não se preocupe com a matrícula, irmãos. Tá bom? Não se preocupe com a matrícula. Os irmãos vão ser orientados posteriormente, pode ficar tranquilo. Todos que estão no grupo, nenhum perderá o seu direito de ter no final o seu certificado credencial e histórico escolar, se quiser, pode ficar tranquilo. Meus amados irmãos, tem uma coisa que eu quero passar para vocês aqui, antes de nós entrarmos no profundo das Escrituras, e nós vamos usar muito. Aprendi com o nosso professor Inaldo, né? Quando eu estava com a aula presencial ali em Guarulhos, eu não me esqueço até hoje de uma aula que o nosso professor Inaldo deu. O nosso pastor Cláudio já falou desse assunto, até o nosso irmão Dário também já citou esse assunto, nós já conversamos sobre isso algumas vezes. Então, nós vamos aprender muito isso aí, hermenêutica, tem muita coisa, hermenêutica, exegese, né? Nós vamos aprender muita coisa, não se preocupe com isso agora, nós estamos na primeira aula, irmãos, hoje é a primeira aula. Não queira saber tudo na primeira aula, tá bom? Então, olha aqui. Uma coisa que você tem que ter em mente, que eu vou bater na tecla e que eu quero que cada aluno, cada irmão que aqui está, ao ler a Bíblia, use. Nós chamamos de óica. Muitos alunos meus já sabem disso. Óica. Parece uma montanha, né? Óica, tá? Óica é uma palavra formada com 4 iniciais, né? Com 4 iniciais. Óica é a união das primeiras letras de 4 palavras. Deixa eu pegar aqui um melhor aqui. Não, vou continuar aqui com o preto mesmo. Primeira palavra, a palavra óica, observação, observação. Você vai aplicar essa regra quando nós formos ler a Bíblia. Pelo amor de Deus, irmãos, aplique essa regra, tá? Eu não estou te dando aqui, como é que eu posso dizer? Eu não estou te dando aqui que você tem que fazer isso. Eu estou apenas te dando um esqueleto, ou seja, um caminho a seguir para que você se aperfeiçoe cada vez mais. Então, óica, observação, vamos lá, interpretação, correlação e aplicação. Tá ok? Óica, observação, interpretação, correlação e aplicação. Você tem que usar esta regra para que você não faça interpretações errôneas, ou por que não dizer interpretações até, meu Deus, esdrúxulas da Bíblia. Como um vídeo que eu assisti de um pastor que uma irmã procurou ele, que disse que tinha sonhado com ele, aí eles oraram, abriram a Bíblia, e ele leu lá em Oséias, pega a mulher amada do amigo seu e adultera. Ela entendeu que era para ter relação com o pastor, e o pastor leu o versículo e diz que realmente Deus estava mandando eles ter relação. Olha, busca uma mulher amada do amigo seu e adultera.
Aí o repórter entrevistando ele, esse vídeo correu muitas redes sociais, e o repórter entrevistando ele, o repórter, que não tinha nada a ver, e ele mostrou o versículo, e o repórter falou, mas pastor, será que o senhor não leu errado? Não é adultera, não é adúltera? Um acento, irmãos. Um acento. Quer dizer, busca uma mulher amada de amigo seu, adúltera. E ele leu, busca a mulher amada de amigo seu e adultera. Olha aí. Então, você vai ter que aplicar o oika. Observação. A primeira coisa, irmãos, que você vai fazer ao ler um versículo, primeiro que você não vai ler só o versículo, você vai ler o capítulo todo, se precisar 2 capítulos, 3 capítulos, contexto, pós-texto, antitexto, pré-texto, tudo. Você vai ler tudo, porque como nós estamos falando de introdução à Bíblia, daqui a pouco nós vamos falar como ela foi escrita, como ela foi trazida para nós nos dias de hoje. No início a Bíblia ela não tinha capítulo e nem versículo, irmãos, tá? Não tinha capítulo e nem versículo. Quando colocaram capítulos, versículos, colocaram epígrafes, isso aí atrasou muita gente, porque tem pessoas que ela lê o capítulo, aí chega naquela epígrafe, ela pensa que já é outra coisa, ela para de ler. E às vezes a explicação do que ele está lendo está justamente no outro tópico. É como Jesus falou sobre a parábola do trigo e o joio. E a pessoa lê sobre o trigo e o joio e interpreta diferente. Interpreta que na igreja está cheio de joio. Que os joios são os irmãos que não professam a Cristo ali. São os irmãos que são devagar, que são lentos, que não frequentam os cultos. É irmão que murmura, irmão que reclama, que é tudo joio, né? Interpreta assim, está errado, irmão. Jesus não falou isso. Por quê? Quando Jesus fala essa parábola, nem os discípulos entenderam. Olha aí, nem os discípulos entenderam. Aí os discípulos perguntaram mais na frente, Senhor, nós não estamos entendendo. Explica-nos a parábola, essa parábola. E aí Jesus vai explicar lá na frente. Então, se você ler só aquela epígrafe, você não vai entender. Mas se você ler direto tudo, todo o episódio, aí você vai entender. Então, observação, irmão. Eu vou colocar aqui, dentro da observação, eu vou colocar aqui assim, ó. Só vou pôr isso. Gramática. Oika, primeira coisa, observação. Gramática. Vírgula, ponto final, ponto e vírgula, onde começa a frase, onde termina, é uma pergunta, é uma exclamação, é uma afirmação. Então, observação. A maioria, vou dizer que a maioria de versículos são mal aplicados, mal interpretados por falta de uma observação. Então, aprenda isso antes de iniciarmos as matérias, a aplicar o oika, observação. Depois temos a interpretação, tá bom? Aí temos a interpretação. Dentro da interpretação, você pode interpretar a Bíblia de 2 maneiras. Existem mais maneiras. Eu vou colocar só 2 para não ficar muito extensivo. 2 maneiras. Vou colocar aqui. Dentro da área da interpretação, literal ou espiritual. Tá? Vai ter simbólica, tem tipológica, tem várias maneiras, mas literal ou espiritual. Vou pôr aqui. Como é a primeira aula, eu não quero bagunçar a cabeça sua. Então, literal ou espiritual. Tá? Essa passagem bíblica ela é literal? Essa passagem bíblica ela é espiritual? Como que é essa passagem bíblica? Você vai usar o oika. Primeiro, observação, interpretação, correlação. O que é a correlação? É relacionar
relacionar o passado, presente, e eu vou pôr aqui futuro. Correlação, relacionar o passado com o presente e futuro. Então, eu vou ter que relacionar aquilo que aconteceu lá no Velho Testamento, como correlacionar com os dias de hoje. E dentro da correlação existem algumas regras para que você não cometa erros. Tá? E aí sim, a aplicação. A aplicação então aí é o anúncio, né? A aplicação é a manifestação da palavra transmitida. Então, a aplicação, eu vou colocar aqui palavra transmitida. Tá? Palavra transmitida. Então, essa é a regrinha. Então, tudo que você lê na Bíblia, aplica esse oica. Observação, interpretação, correlação, aplicação. Se você fizer uma má observação, se você fizer uma observação errada, daqui para baixo tudo vai dar errado. Está me entendendo? A sua aplicação, ao transmitir a palavra, ao passar essa palavra, ao passar para os irmãos a palavra de Deus, você vai ter uma transmissão de palavra errada. Por quê? Porque você errou na observação. Vou dar um exemplo aqui. Jesus foi ressuscitar Lázaro, né? E aí Jesus disse: tirai a pedra, Marta. E Marta diz: já cheira mal. E aí pregadores pregam dizendo que Jesus mandou a Marta tirar a pedra. Graças a Deus que hoje poucas pessoas cometem esse erro porque aprenderam a fazer observação. Observar o que Jesus disse: tirai a pedra. Ponto final, tem um ponto final. Tá? E Marta, aí vem já Marta com M maiúsculo, início de frase. Marta, irmã do defunto, disse, 2 pontos. Já faz 4 dias, já é de 4 dias, cheira mal. Então Jesus não mandou Marta tirar a pedra. Só que o versículo, Marta, está bem no termo de tirar a pedra. Então tá, tirai a pedra, ponto. Aí vem Marta com M maiúsculo, Marta, irmã do defunto, diz. Então, quando a pessoa não presta atenção, ele lê direto. Jesus diz: tirai a pedra, Marta. E aí prega que Jesus não mandou tirar Marta, mandou Marta tirar a pedra. Por falta de observação. Então, uma má observação vai levar a uma má interpretação, que vai levar a uma má correlação, que vai levar a uma aplicação errada da palavra de Deus. Amém, meus queridos? Então, aplique o oica em tudo que os irmãos lerem, para que nós possamos fazer uma boa aplicação da palavra de Deus como ela é. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Depois eu vou entrar mais nisso aqui detalhadamente, tá? No decorrer do nosso curso, quando nós formos tratar de alguns assuntos, nós iremos entrar em algumas matérias e você vai lembrar do que eu falei hoje, do oica. Não se esqueça, oica. O pastor Hinaldo, né, o nosso mestre Hinaldo, ele fala muito sobre isso. A oica nele. Oica nele. Observação, interpretação, correlação, aplicação. Meus amados irmãos, como que a Bíblia chegou até nós como ela é hoje? Então, eu já falei para os irmãos que os irmãos têm que ter uma ideia da separação do Velho Testamento, Novo Testamento. Tem doutrinas que eles tiram de um versículo isolado do Velho Testamento para os dias de hoje. Mas você vai entender que aquilo que foi dito lá, nenhum deles tinham a natureza que tem hoje. Eu costumo dizer para minha família
que a má índole que existe hoje, talvez lá no início era diferente. Talvez assim, agressivo, mas talvez menos agressivo. Hoje parece que as coisas estão se descontrolando completamente. A coisa está ficando feia, brava. E toda vez que fica feio na Bíblia, Deus dá uma... Né? Olha, o nosso irmão Tiago, óica neles. É isso aí, irmão. Óica neles. Irmãos, os irmãos sabem, tem que ter isso em mente. Outra coisa que os irmãos têm que ter em mente. Como que a palavra de Deus foi passada? Hoje nós temos a Bíblia. Hoje nós temos isso aqui, a Bíblia. Palavra de Deus. Mas como era no passado? Eles tinham essa Bíblia? Não. Eles tinham esses 66 livros que você tem aqui para examinar, abraçar, ler, estudar, e muitos ainda não estudam. Mas eles tinham isso na época? Não, eles não tinham. Então, como que foi passada a palavra de Deus para a humanidade? Você vai entender que, de Gênesis, né? Do início, um cabeçudo aqui, do início até Moisés, até Moisés, do início até Moisés, tá? Do início até Moisés não existia a palavra escrita e Deus não tinha determinado a lei escrita para o seu povo. O que existia era a lei moral, tá? O que tinha aqui era a palavra oral. Então aqui, a palavra de Deus, palavra, vou colocar aqui, palavra oral. Palavra oral. Então, até Moisés, o povo ouvia falar de Deus. As vontades de Deus eram passadas oralmente. As histórias eram contadas oralmente. Não tinha a Bíblia escrita. Quando chega em Moisés, foi que Moisés agora, não logo que Moisés tirou o povo do Egito, né? Lógico. Nós vamos falar sobre isso na história dos Hebreus. Quando chega em Moisés, ele é um dos homens fontes do Velho Testamento. Quando chega em Moisés, começa-se então a lei escrita. Aí começa-se a escrita. Mas já existia escrita? Já no Egito, né? Eles escreviam em pedras. Tá? Aqui começa em Moisés a palavra de Deus escrita, a lei de Deus escrita. Mas é claro que já existiam escritos, nós vamos falar sobre isso. Então a Bíblia, primeiramente foi oral, ok? Depois a Bíblia, vou colocar aqui, oral, tá? Depois foi escrita em pedras, tá? Então aqui é o primeiro, oral. Segundo, em pedras. Depois em pedras, ela foi, terceiro, papiro. Tá? Foi escrito em papiro, que eram folhas extraídas do rio Nilo. Folha extraídas do rio Nilo. Tá bom? Folhas extraídas do rio Nilo. Tá? Depois, ela foi escrita, vamos por aqui. 4. Depois ela foi escrita em rolo de papiro. Então temos aqui
escrita em pedras. Ó, aqui é oral. Como é que eu faço assim? Eu vou pôr aqui um megafone aqui. Uma pessoa falando aqui, usando megafone. Oral. Aí aqui vem pedras, ó. Moisés escrevia em pedras lá. Já existia a escrita em pedras. Depois foi papiro. Ó, folhas de papiro. Tudo bem? E depois rolo de papiro. Foi para o rolo de papiro. Ó, aqui ó. Rolo de papiro, tá ok? E aí no século III, no século IV, né, que vem a Septuaginta, tem a Septuaginta, nós vamos falar sobre isso mais para frente. Então aí depois, no século III e IV, ela foi escrita em pergaminho. Aí ela veio para cá, ó. Deixa eu fazer aqui assim, ó. Veio para cá. A palavra de Deus, aí já era escrito em pergaminho. Ok? E pergaminho. Pergaminho ele era feito do couro. Era tirado o couro do animal, curtido, preparado, e aí eles escreviam, né? Então, o pergaminho era feito do couro de animal. Eu vou pôr aqui, ó. Feito couro do animal. Ok? Tudo bem? Então, é mais ou menos assim que aconteceu. Só que é interessante, irmãos, que, ó, no Velho Testamento, ocorreu tudo isso aqui, ó, tudo oral. Tá? E a palavra de Deus não se perdeu. Quando nós estudarmos genealogia, falarmos um pouco de genealogia, os irmãos vão entender que dentro da genealogia, Adão, olha, irmão, Adão, vou colocar aqui. Adão, quantos anos ele viveu? Quantos anos viveu Adão? Né? Deixa eu ver aqui no grupo, como é que está aqui o grupo? Aquele que não conseguiu assistir, como faz? Quem não conseguir assistir, irmão, vai assistir o link depois. Vai ser postado, irmão, já falei para os irmãos. Quem não conseguir assistir, amanhã cedo já será postado o link da videoaula para os irmãos assistirem. Aí não vai ter problema, tá bom? Então, irmãos, Adão viveu 930 anos. 930 anos. Adão passou os ensinamentos de Deus, do que ele particularmente aprendeu com Deus no Éden, da comunhão que ele teve com Deus, daquilo que ele vivenciou com Deus, ele passou para os seus antecedentes, ou para os seus ascendentes. Adão foi até, irmão, mas chegou ali, ó, beirando o dilúvio. Se Adão vivesse mais um pouquinho, ele alcançava o dilúvio. Ninguém para pensar nisso. Mas Adão, se ele vivesse mais um pouquinho, ele chegava no dilúvio. Porque Adão, quando ele morreu, aí mais 2 filhos veio o dilúvio, veio Noé. Então, nós vamos estudar genealogia, e Adão levou essa palavra oral, passando para o neto, bisneto, tataraneto, e foi passando, e ele ensinando e passando a palavra até chegar quase perto de Noé. Tá bom? Então, nós vamos falar isso também mais para frente. Então, é muito importante você ter isso em mente. Então, para a Bíblia chegar nisso aqui hoje, irmãos, ó, para chegar nisso aqui hoje, tem muita história. Aí você vai encontrar teólogos que você vai ler a Bíblia com ele, você vai falar de um versículo,
E ele vai falar, mas no original não é assim, porque isso aí foi adicionado. No original não tem isso. É tanta polêmica, tanta coisa. Por quê? Porque eles estão num nível mais avançados. Tá? Então eu não posso conversar com vocês, passar para vocês esse nível, porque muitos não aguentam. Tá bom? Então o estudo da teologia é gradativo, você vai aprendendo gradativamente. Então vai ter muitos que vão falar, mas isso para nós agora não é interessante. Porque se você não entender nem uma introdução, se você não conseguir colocar essas coisas em ordem, lá na frente você não vai conseguir. Então eu estou indo bem devagar, dando para você aqui um melzinho na chupeta, né? Dando um leitinho. Nós vimos devagar porque são mais de 120 aulas para aí nós começar a engrossar o caldo. Daqui a uns 6 meses nós começamos a engrossar o caldo. Daqui a 6 meses nós já vamos começar a engrossar, mas você já vai ter outra mente, outra estrutura, outro conhecimento, você já vai ver a Bíblia de uma ótica diferente, tá bom? Então, você tem que saber essas passagens da Bíblia aí, tá bom? Aí muitos dizem assim, pastor, eu não entendo, um fala judeu, outro fala israelita, outro fala hebreu, e é judeu, é hebreu, né? É prosélito, aí tem fariseu, e tem muitos que se perdem. Já disse para os irmãos, você tem que se colocar no período histórico de cada acontecimento. Você tem que se transportar para o período. Você tem que entender o período em que estão acontecendo as coisas, né? Daqui a pouco nós vamos começar o livro de Gênesis. Hoje é a primeira aula. Primeira aula. Você não está vendo nada ainda hoje. Na hora que nós entrar na Bíblia, aí você vai começar a ver muito mais coisa. Tá? Aí as coisas vão, começar a acontecer. Aí você vai lembrar de tudo isso. Quando eu dar aula, eu falei, irmão, lembre-se do período. Não queira entender lá atrás, com a modernidade de hoje. Que aí vai dar um nó na tua cabeça, meu irmão. Vai dar um nó na tua cabeça. Vamos entender isso aqui. Deixa eu passar só isso aqui para você. Daqui a pouco já estaremos encerrando essa primeira aula de hoje, que é apenas uma introdução. Né? Uma introdução. Amanhã nós vamos continuar. Dá uma lida no material que eu te mandei. Tem muita coisa que eu falei aqui que está já no material aí. Tá? Está dentro do material que eu passei para vocês aí. Tá? Então você já sabe que a Bíblia é um conjunto de livros, que é uma biblioteca, que é separado por Velho Testamento, Novo Testamento. São épocas diferentes, situações diferentes. Quando nós começarmos a ler a Bíblia, você vai aplicar o oica, vai aplicar a observação, a interpretação, correlação e a aplicação. Você vai entender isso. Nós vamos ler devagar as passagens bíblicas, vamos compreender como é, como não é, tá bom? Hoje é só a primeira aula. As nossas transmissões, a tendência é melhorar, tá, irmãos? Eu não tenho aqui uma câmera de ponta, eu ainda não tenho um microfone de lapela, não tenho, tá? Ainda vamos providenciar mais para frente. Vocês estão ouvindo o áudio pelo microfone do notebook que está em cima da mesa para captar o áudio. Dá umas travadinhas aí por causa do meu computador, eu não tenho computador de ponta. Estou transmitindo essa aula para os irmãos do notebook. Olha, do notebook, tá? Não é um notebook top de linha. Então tudo isso ajuda para que às vezes não tenha uma ótima transmissão. Tá bom, meu? Mas com o tempo nós vamos melhorar. Os irmãos terem ideia, se os irmãos entrarem no nosso canal do YouTube, nem muito vídeo tem lá. Eu não sou de postar muito vídeo. Eu não sou de gravar vídeo. Agora é que eu estou gravando a nossa vídeo aula, tá bom? Então, eu estou indo devagar para que os irmãos entendam e conheçam a Bíblia. Então, vamos lá, meus irmãos. Eu quero passar para vocês como separar. Como separar. Deixa eu pôr aqui, Hebreus,
hebreus, como separar, como entender quem é hebreu. Deixa eu ver aqui, hebreu, israelita e judeu. Ó, hebreu, israelita e o judeu. Como separar isso? Quando que mas ele é hebreu, os hebreus, agora israelita, agora judeu. Nós vamos falar também de algumas profecias, né? Quando a profecia é para Israel, Israel, Judá, lá no meio da Bíblia, os livros históricos, Primeira Crônica, Rei, vai ter muito disso. Israel, Judá, e tem hora que a gente fala, profetizou para Israel, profetizou para Judá, e a gente fica um pouco perdido nessas interpretações. Mas deixa que nós vamos chegar lá devagarzinho. Então, como separar hebreus, israelita e judeu? Eu vou fazer isso aqui para você. Vou fazer aqui um círculo, um círculo, e eu vou colocar nesse círculo aqui, hebreu, ou hebreus, tá? Hebreus. Quando nós vemos a trajetória de Noé, quando você estudar genealogia, você vai ter aqui a referência, vamos pôr a referência de Noé. Por que Noé, pastor? Porque aí Noé já foi um reset da humanidade. Eu falo reset, né? Quando você tem um computador, aí você precisa começar de novo, até o seu roteador de Wi-Fi aí, quando ele dá umas travadas, aí você liga lá reclamando, a minha internet está lenta, travou, sumiu. Aí eles falam, olha, o senhor tira da tomada, liga novamente, não deu certo, não, continua do mesmo jeito. O senhor aperta um botão chamado reset, que ele vai resetar tudo, apagar tudo e vai começar de novo. Então eu falo reset. Então quando Deus foi dar um reset na humanidade, teve o dilúvio, aí veio o reset, Noé. Então vamos começar com Noé, que é o começo. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã ou Cão, tá? E Jafé. Então temos aqui Sem, Cã e Jafé. São os filhos de Noé, os 3 filhos de Noé. Só que Sem, ele teve 3 filhos, Arfaxade, Selá e Éber. Então, Sem teve Arfaxade, teve Selá e Selá teve Éber. Olha aí. Então, o Éber é a 3ª geração de Sem. Então, Sem teve Arfaxade, Arfaxade teve o filho Selá e Selá teve o filho Éber. Aí aqui na genealogia nós vamos aprender que Cã foram os cananeus, Jafé seguiu, então, mas não é isso que eu quero importante. Eu quero te mostrar a origem dos hebreus. Então, quando teve Éber, então vamos colocar aqui, Éber. De Éber para trás, foram todos considerados hebreus. Então, eles passaram a ser chamados de hebreus porque eram descendentes de Éber. Então, Sem, Arfaxade, Selá e Éber. E aqui eles foram chamados de hebreus. Tá? Foram chamados de hebreus por causa de Éber. E aí passaram, as descendências de Éber passaram a ser chamadas de hebreus. E foram chamados de hebreus até eles serem chamados de israelitas. Então, primeiro eles foram chamados de hebreus, depois eles foram chamados de israelitas. Por que israelitas? Dentro dos hebreus aqui vai todos os pais, os patriarcas. Temos aqui Terá,
Ó, temos aqui Abraão, ó, Isaac, né? Jacó, ok? Jacó. Deus chama Abraão, Abraão vai transformado em Abraão, tem Isaac, tem Jacó. Em Jacó, eles são Jacó é transformado em Israel. Israel, né? Se não me engano, acho que é Isaías 42 ou 43, depois você vê lá. Eu te criei, ó Jacó, te formei, ó Israel. Então Deus criou a Jacó e formou o Israel. Isso é tremendo, depois nós vamos entrar nisso. Então Israel. Aí aqui que vem, vou fazer outra bola aqui, ó. Aqui vem os israelitas. Por que israelitas? Porque são os descendentes de Israel. Ou seja, a descendência de Jacó foram chamados de israelitas. E aqui entram os 12. Ok? Os 12 filhos de Jacó, que vão gerar as 12 tribos de Israel, que são os israelitas. Depois dos israelitas, aí vem o judeu. Por que é chamado judeu? Porque os judeus são os descendentes da tribo de Judá. Então, dessas 12 tribos, ó, vou até fazer aqui um outro, ó, é um dentro do outro. Uma explicação bem simples, ó. Temos aqui judeus, que foram chamados de judeus por causa de Judá. Deu para entender? Então, daqui, ó, israelitas, 12 tribos, são Israel, e aí a tribo de Judá, ó, você lembra que a tribo de Judá não se desviou na divisão do reino? A divisão do reino, Judá permaneceu lá, né? Benjamim e Judá. Lembra? 10 tribos foram para o norte, 2 tribos para o sul. Né? Então ficaram 10 tribos, ó. 10 tribos Israel e as 2 tribos no sul, reino Judá. Então, judeus, porque eram descendentes de Judá. Então, os judeus eram descendentes de Judá, que fazia parte dos israelitas que saíram dos hebreus. Então, quando eu falo judeus, eu estou me referindo à descendência de Judá. Quando eu falo os israelitas, estou me referindo ao povo de Israel. E quando eu falo os hebreus, estou me referindo aos descendentes de Éber. Olha aqui, do Éber, até chegar a Jacó, que se tornou Israel. Então, de Éber até Jacó, hebreus. De Israel, até a divisão do reino, depois dos judeus, Judá, judeus. Então, daí que vem essa diferença. Judeus, israelitas e hebreus. Então, para alguém falar para você, aquele homem é israelita, então ele não é da descendência de Judá. Ele é da descendência aqui de Simeão, né? De Naftali, é da descendência de Levi, que faz parte dos israelitas ali. Então ele está aqui, né? Ele está falando da descendência de Israel. Quando ele fala que ele é israelita, ele está falando que ele é da descendência de Israel. Quando ele fala que ele é um judeu, é porque ele está se referindo de Judá. São da descendência de Judá. Tá? Eu não me dividi. Irmãos, já vai dar 9 horas da noite. Essa aqui é apenas uma introdução, tá? Os irmãos que leram aí a nossa apostila,
Eu acho que eu cheguei, o que eu falei, os irmãos vão encontrar até a página de número 10, 11, 9, tá? Então, essa é a diferença de hebreus, israelita e judeu, tá bom? Nós vamos prosseguir para não ficar um vídeo muito grande e não ficar também muito dificultoso. Nós já iremos parar a nossa aula e amanhã tem mais. Amanhã, como eu já passei essa linha de raciocínio, amanhã eu já não vou me preocupar com essas questões. Vamos entrar em outras questões bíblicas, e aí eu sei que vocês vão aplicar o OICA, eu sei que vocês vão observar os textos que vão ser citados, tá bom? A nossa matéria é Introdução Bíblica. É uma matéria que ainda não entra na profundidade da Bíblia. É uma matéria te preparando para o que virá. Ó, semana que vem nós vamos falar do Pentateuco. Quando nós começar a falar do Pentateuco, dos livros, algumas trajetórias, alguns acontecimentos, você já vai saber se colocar na história. Você não vai pegar aquilo ali e falar, não, é para fazer hoje igual era ali. Hoje é uma época, um período diferente. Nós vamos falar também de leis eternas e leis transitórias. O que é uma lei eterna, que é uma lei de Deus, que é para ser seguida, uma lei que permanece, e o que é uma lei transitória. O transitório não é eterno, uma hora ele vai ser mudado, transformado, e você vai entender por que algumas leis que se seguiam no Velho Testamento não se seguem hoje no Novo Testamento, porque eram leis transitórias, não eram leis eternas. Quando Deus diz, eu sou o mesmo, ontem, hoje e eternamente, Ele está falando de princípios e leis eternas que não podem ser mudadas, transformadas e nem adulteradas. E nós vamos falar sobre isso, ok? Meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Até amanhã, na próxima aula que nós vamos ter, vamos continuar nesse assunto. O nosso curso é de teologia básica. Eu teve um irmão aqui que saiu, o pastor Valdir dos Santos, de Goiás. É porque já é pastor, está num outro nível e está vendo que nós estamos no básico em teologia. Estamos num nível não tão alto, tá bom? Então é básico em teologia. A palavra diz, é curso básico. Agora, se os irmãos quiserem ver o chicote estralar, meu irmão, aí é bacharel, tá? Curso médio, bacharel, mestrado, doutorado, aí o chicote estrala. Porque aí tem muita coisa que nós vamos falar que não precisa estar voltando aqui atrás. Tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Até amanhã, no nome do Senhor Jesus. Nós voltamos amanhã para a nossa próxima aula. Amanhã cedo, essa videoaula estará disponível para os irmãos assistirem. Deus abençoe. E até a próxima aula, no nome do Senhor Jesus. Fique com Deus.